Então, pessoal, de novo, boa noite a todos. É bom que eu falo que pela uma segunda vez que é uma alegria estar aqui e poder ter essa oportunidade de falar para vocês sobre um tema que eu considero fundamental e crítico na história do Brasil. É um dos momentos mais, eu diria, belos, em que a gente vê forças não católicas e católicas muito alinhadas e desse embate todo, eu diria que emerge a imagem de um homem que, na minha opinião, vai se tornar um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Então, se alguém não coloca Dom Vital pelo menos no top 10 da sua lista de maiores brasileiros de todos os tempos, é porque é um sinal do quanto falta para a gente de conhecimento histórico acerca do Império Brasileiro e da colônia, desse período que já está se tornando tão afastado da nossa memória, e por causa de muita doutrinação nas universidades a gente acaba não tendo acesso a esse tipo de história. Então vocês vão ver, e eu tenho certeza que vocês vão me dar a razão ao final da palestra, do quanto a memória desse homem deve ser alçada, né? Assim como a gente faz o mesmo esforço para outras grandes personalidades brasileiras, como São José de Anchieta e o Cardeal Leme, eu tenho certeza que também o Dom Vital merece estar nesse top 10 de maiores brasileiros de todos os tempos. E para eu explicar toda essa questão, todo esse conflito, toda essa guerra, esse sentido branca que houve no Império Brasileiro, eu primeiro preciso contextualizar vocês num cenário maior da história, porque depois tudo fique fácil, né? Então a gente precisa primeiro entender algumas coisas. E para quem já vem aqui há muito tempo, esses 5, 10 primeiros minutos vão ser fáceis, porque já está no sangue de todos nós. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existiu uma era que de acordo com o Papa Leão X, na Immortality Day, era a era em que a filosofia do Evangelho dominava todas as nações. Então é a Idade Média, que é esse período que vai do século V ao século XV, e que a Igreja Católica ela influía com toda a sua graça, todo o seu ensinamento por toda a sociedade, e os homens amavam a Deus muito mais naquela época e nessa região ocidental do que em qualquer outra era. Então é na Idade Média que os homens, movidos pelo amor a Deus, fundam os primeiros hospitais. É na Idade Média que os homens, por amor ao conhecimento, fundam as primeiras universidades. É na Idade Média que os homens, por amor à beleza, constroem as grandes igrejas e catedrais. Então, olhando para o alto, o homem na Idade Média faz grandes coisas. É olhando para o alto que, por exemplo, um território pequeno na ponta da Europa, que é Portugal, era uma vez um café, na ponta de Portugal, se eu tentar, você não conseguir, vai se lançar ao Ocidente, ao Oriente e conquistar metade do mundo para Cristo. Então, Portugal e Espanha, que são dois povos que vão se manter ainda por grande parte do que a gente chama de Idade Moderna, unidos à fé, se lançam nessa empreitada para expandir a fé e o império, tanto para o continente americano quanto para o continente asiático. A gente vê isso muito claramente, né? Então a gente vê que o símbolo que está nas caravelas é a cruz de Cristo. O primeiro edifício que é feito no Brasil é uma cruz. A primeira cerimônia é uma missa. Então o Brasil, talvez mais do que qualquer outra nação no mundo, ela nasce com essa vocação de ser católica. Ser brasileiro é ser católico. Essas duas coisas elas andam juntas. Assim como o homem tem a matéria e tem a alma, que é espiritual, assim também nós temos como matéria essa pátria que é o Brasil, como espírito essa pátria que é Roma. Então é muito unido, como a alma é unido ao corpo, o Brasil é unido com a Igreja Católica. E a gente vê então que essa era que a Igreja Católica se espalhava seus benefícios por todo o Ocidente, ela vai começar a sofrer golpes de várias revoluções, até que a gente chegue a essa mentalidade
moderna. Então a gente já viu em aulas anteriores aqui que a primeira das grandes revoluções, então a gente sabe que tudo que o homem medieval fazia era pensando em três coisas, colocando esses três aspectos na frente de todas as suas outras decisões. O primeiro era o conceito de uma verdade, que existe uma igreja católica que é depositária da fé. O segundo é nosso Senhor Jesus Cristo e o terceiro é Deus. Então, esses três conceitos permeavam a mente do homem medieval. E vão vir três revoluções que vão destruir essas influências no homem medieval. A primeira, que todos nós sabemos, é a Revolução Protestante. Então, a partir da Revolução Protestante, Lutero vai ver ao mundo e vai dizer, tudo aquilo que a promessa de Cristo para o apóstolo Pedro, de que ele seria a pedra, de que daria chaves para Pedro, a ideia de que existe uma depositária da fé, da associação apostólica, tudo isso está errado, joga no lixo. Agora eu tenho a sola escritura. Qualquer pessoa que lê as Sagradas Escrituras vai conseguir ter o seu ensinamento próprio e ele vai ser certo. Então a gente vê que é uma doutrina absurda, que ela não se sustenta nos fatos, porque existem milhares de igrejas protestantes. É uma doutrina iníqua, porque ela não se sustenta por milagres. Então a gente sabe qual é a assinatura de Deus na história. Como é que a gente sabe qual é a religião verdadeira em detrimento das religiões falsas? É o milagre. Então Deus assina com um milagre onde ele efetivamente está atuando. E é por isso que a Igreja Católica é uma profusão de santos nos 2000 anos. O santo é aquela pessoa que mostra que Jesus Cristo ainda está entre nós. Então isso é muito claro, mas mesmo assim os homens movidos pelas paixões vão querer se tornar independentes dessa autoridade espiritual que é a Igreja Católica e vão cada vez mais atuar para fundar igrejas nacionais, como é no caso na Inglaterra e em toda a Escandinávia, ou num poder temporal cada vez mais separado do poder espiritual nas nações que ainda vão se dizer católicas. E isso vai ser um germe, a gente sabe, e aí a gente se aproxima do assunto da aula de hoje, de uma segunda revolução. A rebeldia do homem, a necessidade do homem de se distanciar de Deus vai aumentando cada vez mais, e essa necessidade de independência vai gerar o germe de uma segunda revolução, que é uma revolta contra o conceito de Cristo, que é a Revolução Francesa. E a gente sabe que depois vai vir uma terceira revolução, que é a Revolução Comunista, que vai destruir o conceito de Deus. Mas para a gente aqui interessa a segunda revolução, porque é o que vai caracterizar basicamente todo o conflito da questão religiosa. E ela nasce aonde? Ela vai nascer, o germe da Revolução Francesa, ela vai nascer em 1717 com a fundação da primeira casa maçônica em Londres. Então os liberais vão se unir, vão fundar a primeira casa maçônica em Londres, em 1717. Isso vai se espalhar cada vez mais pela Europa. Então a gente sabe que pelo menos do século XVII ao início do século XX, praticamente maçonaria e liberalismo são sinônimos. A maçonaria ela é o seminário, assim como você forma padres num seminário, a casa maçônica é um seminário de liberais. Então uma pessoa que vai para a casa maçônica vai entrar lá, primeiro que é aberta a todas as religiões, ela vai entrar lá absorvendo que tipo de conceito? Que qualquer religião salva. Eu preciso de igreja católica? Não. Eu preciso de Cristo? Não. Eu vou igualar agora a religião católica com o Islã, não importando se o Islã é homofóbico, ou se o profeta deles era um pedófilo, era um genocida, não importa isso, não importa que a doutrina é inferior, não importa que tem milagre, não importa nada. O liberalismo ele faz o quê? Ele iguala os erros à verdade. Então agora você pode ser asteca, arrancar o coração do cara, você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, né? E achar que, sei lá, Santo Agostinho, se eu estou recebendo Santo Agostinho aqui, Santo Agostinho desaprendeu a falar latim, né? Porque se é um espírita português, o Santo Agostinho só sabe falar português. Se o espírita é francês, aí o Santo Agostinho só sabe falar francês. Se o espírita é japonês, o Santo Agostinho só sabe falar japonês. Latim nunca encarna, né? Mas não importa mais isso. O liberalismo ele não tem essa preocupação de buscar a verdade.
E isso é muito claro, isso vai ser gestado nas casas maçônicas e aonde eles vêm, aonde uma casa maçônica é fundada, ela é fundada com dois grandes objetivos. Então, é um desejo igualitário cada vez maior que vai desembocar depois na terceira revolução, porque uma revolução é mãe da outra. Assim como a Revolução Protestante, ela gera as bases para a Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai gerar as bases para a Revolução Marxista. Então, nessa ânsia de igualdade, as casas maçônicas vão sempre lutar contra dois grandes centros de poder, que é o altar e o trono, o império e o clero, a influência da Igreja Católica. Então, isso acontece de uma forma muito clara, eles se unem em casas maçônicas, se conspiram, todos os revolucionários franceses, a grande parte deles vão ser maçons, e a Igreja Católica já percebe o perigo que é para a sociedade de cara. Então, apenas 20 anos depois, com a expansão rápida das casas maçônicas, vem a primeira condenação. 1738, Clemente XII, na iminente, condena a maçonaria no mundo inteiro. E ela continua a se expandir cada vez mais, e aí em 1751, vem uma segunda condenação. Bento XIV, na Providas. E nenhuma dessas condenações, então, os papas começam a falar, isso vai ser em série. Então, tanto que hoje as pessoas lembram muito as condenações para o comunismo, mas a organização mais condenada na história da igreja é a maçonaria. Então, são condenações em séries que vão se perpetuar aí nos próximos 2 séculos. A gente vai ver que o próprio Papa Pio IX vai condenar a maçonaria no Brasil. E a gente vê então, esse movimento muito claro e a maçonaria se expandindo. Então, esse é o primeiro grande conceito que a gente precisa ter em mente. E o segundo por que eles conseguiram se desenvolver de uma forma tão clara assim. Então a gente vê que, às vezes a gente conversa muito isso, que até o século XII, qualquer nova heresia que surgia, ela tendia a morrer e depois ela podia até ressurgir com uma nova cara. Mas ela tinha uma dificuldade muito grande de se perpetuar. Só que com a fundação das universidades, qualquer nova ideia, ela ganha status de perpetuidade. Porque a universidade é como se fosse um hub, se eu fosse usar acho que é hub, né? Uma linguagem mais moderna, que ele espalha certa doutrina para toda a sociedade. Só que isso no início não era um problema. Por quê? Porque quem fundou a Igreja Católica? Quem fundou a Igreja Católica? A gente sabe, mas quem fundou as universidades? Foi a Igreja Católica. Então, ela irradiava, a princípio, coisas muito boas, né? Então, a gente sabe que Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, o maior intelectual da história, eram professores universitários. Só que, a partir do século XIV, cada vez no ritmo se acelerando mais, algumas heresias entravam nas universidades e começavam a se espalhar. E aí veio a Revolução Protestante. Mas até aí não foi muito problema, porque, apesar das traições dos homens, Deus sempre continua assinando na história, indicando onde Ele está e tentando nos salvar. Então, com a Revolução Protestante, que ela racha a Europa na metade, Deus ainda mostra onde Ele está. Como? Com Nossa Senhora de Guadalupe no México, convertendo grande parte da América Latina rapidamente, com Santa Teresa e São João de Ávila e principalmente, no nosso caso da nossa palestra aqui, com jesuítas. Então Deus vai suscitar Santo Inácio e uma elite intelectual como nunca antes visto. Então, quem puder ir para a palestra de amanhã do Santo Antônio, a gente vai detalhar esse aspecto melhor, mas de uma forma nunca antes vista, surgiu uma classe de homens em que eram ao mesmo tempo pessoas de sétima morada, em que Deus fazia uma profusão de milagres, e por outro, era uma elite intelectual sem igual em todo o mundo. Então, eram pessoas todas formadas nas principais universidades da Europa, e cada nova heresia que vinha tinha um jesuíta para debelar o erro. Cada nova heresia que vinha tinha um jesuíta para debelar o erro. O jesuíta era enviado para um lugar, como foi enviado para a Índia, e virava o apóstolo da nação, de tão importante que ele era, né? O apóstolo das Índias, como São José de Anchieta virou o apóstolo do Brasil. Tamanha a santidade e a ciência de cada um desses homens, e cada um desses homens era uma universidade. Então, as casas maçônicas primeiro tentaram bater
de frente de uma forma intelectual, viram que era impossível, mas eles conseguiram ocupar o cargo de primeiro-ministro, e cada uma das principais potências do Ocidente, eles mudaram a tática. Ao invés de ir para o confronto intelectual, eles foram para o confronto armado, né, unilateral. Então o que eles começaram a fazer? Perseguir os jesuítas em todas as nações. A ordem foi suprimida no Brasil, na Espanha, nas colônias. Em 1773 eles conseguiram, mediante muitas ameaças, a supressão mundial da ordem. E aí, quando os jesuítas foram expulsos, a partir de lá as universidades ficaram para quem? Para os maçons. E aí, depois dos maçons, começaram a vir todos os tipos de heresia em conjunto. Então é por isso que hoje, e aí não, como no século XVI havia claramente um grupo de intelectuais capazes de debelar esse erro, que eram os jesuítas. Hoje não há. Então a coisa mais absurda que entra na universidade toma status de verdade máxima. Né? Hoje as pessoas, ideologia de gênero, né? Uma coisa extremamente absurda, mas todos concordam, porque não há quem debele o erro. Paulo Freire, aquela coisa tosca de que separa professores e estudantes como se fossem opressores e oprimidos. E os oprimidos, quer dizer, quem não sabe tem que ensinar quem sabe. Essa é a doutrina de Paulo Freire. E essas coisas tomam status. O cara ganha 30 títulos de doutores honoris causa. Por quê? Não há quem debele o erro. Então, com as universidades e todas as elites prontas, conquistadas para a maçonaria, em cada nação começou a haver um tipo de perseguição à verdade. Então a gente tem, não é à toa que 15 anos depois da extinção das ordens, da ordem jesuíta, vem a Revolução Francesa, né? 1789. E na França, os liberais, as casas maçônicas vão fazer a Revolução Francesa. Na Itália, eles vão conquistar os estados papais. No México, vai ter a Revolução Cristeira. E no Brasil, a questão religiosa. Então, cada nação vai ser perseguida de uma forma. No Equador, o assassinato do presidente Gabriel García Moreno. Então, vai haver um movimento de perseguição mundial das casas maçônicas para cima da Igreja Católica. Então, com isso, a gente começa a entender melhor certos aspectos, né? Então, e aí, todo esse conflito ele chega para o Brasil quando? Em 1802, a gente tem a fundação da primeira casa maçônica no Brasil. E rapidamente eles vão ganhar em Pernambuco, e rapidamente eles vão conseguir se espalhar pela região, pelo Nordeste. Em 1815 eles já vão fazer a primeira revolução contra o trono. Em 1817, que é a Revolução Pernambucana. Vão fazer a Revolução Pernambucana. Dom João VI, ele consegue conter a Revolução Pernambucana. Em 1818, Dom João VI, sabendo do perigo que é para o altar e para o trono a maçonaria, Dom João VI proíbe a maçonaria no Brasil e Portugal. Proíbe a maçonaria em 1818. Só que funciona, não. Então, a Igreja Católica, desde a encíclica de 1788, vai recorrentemente dizer para todos os reis, olha o perigo que a maçonaria é de instabilidade tanto para o altar quanto para o trono. A maioria dos grandes reis não vão ouvir esse apelo e eles vão sempre caindo como um dominó, né? Então, a gente sabe que em 1818, Dom João VI ouve, bloqueia, mas isso não é suficiente. Ele consegue acabar, em certo sentido, com a maçonaria em Pernambuco, só que ela ressurge no Rio com um rapaz que é muito famoso, chamado José Bonifácio. Então, José Bonifácio é um português que morou na Europa, ele viu a Revolução Francesa acontecer, vem para o Brasil, fundam 3 casas maçônicas no Rio de Janeiro, e aí, nas vésperas da independência, funda o Grande Oriente do Brasil, Góbia. E José Bonifácio vai ser o primeiro grão-mestre do Grão Oriente do Brasil e vai organizar
todo o movimento de independência junto com Dom Pedro I. Então a gente tem a independência do Brasil em 1822. E aí percebam que no momento em que o Brasil se torna independente de Portugal, em certo sentido parece que o Brasil ali começa a atrair a sua vocação original de ser uma nação católica. Então ela sai de uma nação que com Portugal é uma, territorialmente, espiritualmente, e esse rompimento faz com que o Brasil seja colocado nas mãos de uma elite maçônica. E essa elite maçônica vai começar a atuar cada vez mais para perseguir a igreja no Brasil. Então, Dom Pedro II ele vai ser muito influenciado pela maçonaria, ele vai crescer com esse espírito muito mais liberal do que católico. Então, isso já começa a dar um cenário melhor para a gente. Por quê? Porque existem três relações igreja-estado principais. A primeira é o que a Igreja Católica defende, que é aquela ideia do Estado católico, ou seja, existe um poder temporal e existe um poder espiritual, sendo que nas matérias mistas o poder temporal ele é subordinado ao poder espiritual e o poder temporal deve favorecer a verdade. Por quê? Porque o fim do último do homem é amar a Deus nesta vida para estar unido a Ele na próxima. E o fim da história é a contagem do número dos eleitos. Então o Estado, além de promover o bem comum, ele deve favorecer com que o homem cumpra seu fim último, que é amar a Deus, certo? Então essa é a ideia. Então a Igreja Católica ela deve ser favorecida em detrimento das demais. E aí a maçonaria vai vir com um novo projeto de Estado, que é a ideia do Estado laico. Então as pessoas defendem certas coisas, elas nem sabem de onde essas coisas vêm, né? Então, as pessoas acham que o Estado laico é o único modelo que existe de relação igreja-estado e o grande modelo maravilhoso. Não, mas é um modelo proposto por um certo grupo, etc. E você compra as coisas sem saber. Então é a proposta da maçonaria. Porque se para ela tanto faz ser islâmico ou católico, faz sentido com que o Estado favoreça a religião verdadeira? Não. Ele deve ser, de certa forma, neutro, como se isso fosse possível. E aí existe também um terceiro modelo, que é o Estado regalista, que é uma deturpação do primeiro. Então, no Estado regalista, você muda a ordem. Então, ao invés do Estado servir a Igreja Católica se torna servo do Estado. Então, aqui é como se fosse uma corrupção do primeiro caso. Certo? Então o Brasil ele vai nascer na sua Constituição, como o Brasil ele nasce em todos os séculos em que ele é colônia, ele tem essa vocação católica, etc., pelo menos até a expulsão dos jesuítas. Toda essa cultura permeada de catolicismo, ela vai se manter na Constituição aonde? Na letra. Então a primeira Constituição brasileira de 1824 proclama que a Igreja Católica é a igreja oficial do Império, certo? Então a Igreja Católica é a igreja oficial do Império na teoria, e na prática ela é o quê? É uma serva do Império. Então o Estado ele vai começar cada vez mais se apoderar da igreja e imiscuir em todos os sentidos. Então, por exemplo, quem indica o bispo no Império Brasileiro? Não é o Papa, é o imperador. O imperador indica e no máximo o Papa vai dar o ok. Várias das receitas da igreja hoje, como a coleta, etc., vão ser propriedade do Estado. Os padres vão ser funcionários públicos. Os bispos só vão poder sair das suas dioceses com permissão do governo. Para você fundar um seminário, você precisa submeter os estatutos para o governo. A ementa, o que vai ser aprovado, tudo o governo ingere. E aí o governo, cada vez mais, ele vai perseguindo, porque as casas maçônicas no Império Brasileiro, eles têm caminho livre, então eles vão ganhando poder gradativamente. E quanto mais vai aumentando o poder, mais vai aumentando esse tipo de perseguição. Então, em 1855, por exemplo, o governo emite um aviso proibindo o ingresso de qualquer noviço nas ordens religiosas, para acabar com todas. Então, era proibido, por exemplo, uma pessoa entrar no mosteiro de São Bento para tentar virar monge. E aí, o que a igreja faz? Sempre tentando fugir
de uma forma pacífica. Então o governo proibiu, então eu vou pegar o noviço e vou mandar para a Europa. E aí quando o cara virar monge lá, ele volta para o mosteiro aqui. Aí o governo sentiu a malandragem, o que ele fez? Proibiu que o cara saísse também. Então foi assim, a pressão cada vez mais aumentando. E aí, já em 1850, 1860, vocês vão ter já os primeiros bispos reclamando contra essa escravidão que o Império submetia à Igreja. E aí é preciso entender que, como a Igreja estava sob controle de um império maçonizado, era interessante ter muitas dioceses? Não. Então, durante o Império todo do Brasil, só existiam 12 bispos. Então, aqui está o mapa do Brasil, essa coisa bela, sem o Acre, porque o Acre não existe, né? Então, o mapa do Brasil no Império, e o Brasil todo ele era dividido em 12 dioceses só. Então, só existe, hoje são 300 bispos titulares, mas sem... Auxiliares. Não auxiliares, mas que se aposentaram. Eméritos. Então, são cerca de 400. Naquela época, o território era dividido por poucos bispos. Então, quando a gente diz, por exemplo, que Dom Vital era bispo de Olinda, é preciso ter no nosso coração que ele não era bispo da cidade de Olinda. Ele era bispo de 4 estados: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. Quando a gente fala que o bispo Dom Lacerda era bispo do Rio, ele não era só bispo da cidade do Rio de Janeiro. Ele era do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, está claro aqui, né? Os 2 estados, mais Santa Catarina. Então, um bispo, ele era bispo de uma região imensa. O Dom Macedo, que era bispo do Pará, era muito mais do que Pará, né? Era Pará, Amazonas, Rondônia e Roraima. Então, o poder, isso significava que um poder de um bispo naquela época era muito grande, por 2 fatores. Primeiro, que o povo ouvia, porque ele era 99% católico, e depois, porque esse poder ele estava concentrado nas mãos de poucos bispos. Então as pessoas sabiam o que era um bispo, né? Então a gente sabe que o que caracteriza um bispo? O bispo é como se fosse um dos 12 apóstolos, porque Cristo ordenou os 12 apóstolos, e a gente sabe que cada apóstolo foi ordenando um bispo, que foi ordenando um outro bispo, foi ordenando outro bispo, foi ordenando outro bispo, que hoje, cada bispo que tem espalhado no mundo, se a gente voltar na ordem histórica lá, vai chegar nos 12 apóstolos e vai chegar em Cristo. Então, um bispo, ele é um apóstolo, né? E toda essa... O Brasil, ele era dividido em 12 nomes. E naquela época não era, felizmente, né? Para aquela época, infelizmente, para hoje, os bispos eram bispos. Os bispos pastoreavam. Então, isso vai fazer com que haja um conflito. E aí, dos 12, a gente vai falar na aula de hoje, basicamente, em 4 deles. Que é Dom Vital, que é o bispo de Olinda, então dessa região 1. Dom Macedo, que é o bispo do Pará, 5. Dom Lacerda, que é o bispo do Rio, capital do Brasil. E Dom Viçoso, que é o bispo de Mariana. Foi, pessoal, até aí? Então, o que a gente vai ter? Em 1822, a gente sabe que José Bonifácio funda o Grande Oriente do Brasil, e a maçonaria vai ganhando cada vez mais poder, escravizando a cada ano que passa cada vez mais a igreja. Em 1873, vai ter um outro fato, que o Grande Oriente do Brasil ele vai se rachar em 2. O Oriente do Lavradio, que o grão-mestre vai ser o Visconde de Rio Branco, e o Oriente dos Beneditinos. Vou entrar no... Oriente dos Beneditinos, que o primeiro grão-mestre vai ser o Saldanha Marinho, que é também conhecido como Ganganélia. Bom, e o que isso tem a ver, Álvaro? Porque simplesmente esses 2 caras vão ser 2 dos homens mais influentes do Brasil nessa década. Então, Visconde de Rio Branco vai virar simplesmente o ministro do Conselho de
primeiro-ministro, né? Presidente do Conselho de Ministros. Perfeito, obrigado. Presidente O que quer dizer isso? Assim como a gente tem hoje nas monarquias parlamentaristas europeias a função de primeiro-ministro, que é o executivo, aqui no Brasil, com um poder muito maior, você tinha o presidente do Conselho dos Ministros. Isso significa dizer que o grão-mestre do Oriente do Lavradio, que era um dos dois ramos da maçonaria do Brasil, era simplesmente o homem mais poderoso do Brasil depois do imperador. O primeiro-ministro do Brasil na época. E o Saldanha Marinho era o principal jornalista do Brasil na época em que você ser escritor de jornal era tudo. Porque a gente precisa voltar para aquela época. Naquela época existia internet? Não. Existia Globo? Graças a Deus não. Não existia nada disso. O que existia? Jornal. Então quem escrevia no jornal tinha o poder, certo? De influenciar as pessoas, né? Poder cultural. Então a gente tem Saldanha Marinho como o grão-mestre de um dos Orientes e o primeiro-ministro como grão-mestre do segundo Oriente. E a Igreja Católica cada vez mais acorrentada, ou seja, a maçonaria começa a perceber que o momento do ataque final à Igreja Católica no Brasil estava se aproximando. Então, assim como eles destruíram grande parte da igreja na França nas armas, e no México, que gerou a Guerra Cristã por causa da reação católica, eles perceberam que a hora de aumentar o tom estava se aproximando, porque eles detinham todo o poder político em suas mãos. E aí eles só estavam esperando uma oportunidade para começar a perseguição, e essa oportunidade vai acontecer em 3 de março, se eu não me engano, de 1872. É porque até aqui foi para vocês entenderem, né? Porque vocês verem que são muitas variáveis juntas. Isso. Então, em 3 de março de 1872, o que acontece? A gente sabe que o Visconde de Rio Branco é o homem mais poderoso do Brasil. E o que ele resolve fazer? Um evento da maçonaria no Rio de Janeiro em homenagem a ele. Ele resolve fazer evento em homenagem a ele, porque ele era o autor da Lei Áurea. Da Lei Áurea não, da lei do ventre livre, quer dizer, qualquer escravo nascido estava livre. Então, ele resolveu que a maçonaria deveria fazer um evento em homenagem a ele. Não obstante, ele queria que um padre fizesse um discurso em homenagem a ele. E aí eles chamaram o padre Almeida Martins. O padre fez um discurso na maçonaria, exaltando a maçonaria, exaltando o grão-mestre, e publicou nos jornais. Quando ele fez isso, o conflito estava instalado. Por quê? A gente está em 1872, ou seja, isso dá para a gente 140 anos de uma dezena de condenações da igreja. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, o Papa estava sitiado em Roma por causa do ataque da maçonaria italiana aos Estados Pontifícios. A confusão instaurada no mundo inteiro, e aí chega com várias condenações e um padre faz um discurso de apologia à maçonaria e pede para ser divulgado nos jornais. Então, entra o primeiro dos nossos atores, que é Dom Lacerda. Qual é a única opção que ele tem? Suspender de ordem o padre. E é quando ele suspende da ordem o padre por ter feito isso, aí a confusão está instaurada, porque a maçonaria vê que aquele momento, aquele pretexto que ela precisava ter, ela conseguiu. Então, o Visconde de Rio Branco reúne o seu Grande Oriente e começam a debater o que eles podem fazer para contra-atacar a igreja. E aí eles resolvem fazer, e tudo está documentado. A própria maçonaria registrou isso para o público aberto. Eles resolvem fazer um ataque em toda a imprensa brasileira em relação à igreja. Então eles começam a fundar vários jornais, investir em jornais já existentes, e começam a publicar muito contra a igreja e muito contra Dom Lacerda. E não obstante, o que o Visconde de Rio Branco faz? Ele manda uma moção pedindo ajuda do Saldanha Marinho. Né? Então, isso é muito interessante,
porque isso lembra para a gente a passagem de que quando Nosso Senhor ele é preso, ele é primeiro entregue, a gente sabe, para Anás, que logo depois passa Cristo para Caifás, e de Caifás para Pilatos, e Pilatos encaminha Cristo para Herodes, e depois Herodes devolve Cristo para Pilatos. E nesse movimento, o que as Escrituras dizem? Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, Lucas 23:12. Pois antes eram inimigos um do outro. Então, ter a verdade diante dos seus olhos como inimigo foi fator suficiente para unir Pilatos e Herodes. Visconde de Rio Branco e Saldanha Marinho selam as pazes de modo a combinar um ataque unificado à Igreja Católica no Rio de Janeiro. E eles começam a atuar em conjunto. O Oriente dos Beneditinos recebe com aclamação o pedido de união do Oriente do Lavradio e vão para a guerra em conjunto, cada vez mais pressionando nos jornais. Mas o pressionar nos jornais era uma estratégia para constranger o bispo da corte, que era o principal bispo do Brasil, Dom Lacerda, o bispo da capital do Rio de Janeiro. E eles atacam Dom Lacerda de uma forma muito veemente e resolvem disparar um segundo tiro. Qual vai ser o segundo tiro? Uma missa em maio de 1872. Mas qual o problema disso? Uma missa em homenagem à maçonaria. Hoje tem todo dia. Hoje tem. Não acontece nada. E olha como é que eles, para vocês terem ideia de como é que era a imprensa naquela época, era completamente politicamente incorreta, para o bem e para o mal. Então, aqui está como que eles divulgaram como seria essa missa de maio. A loja Firmeza e União fará celebrar amanhã uma missa na igreja de Bom Jesus. E apesar da cólera dos ultramontanos, os ultramontanos são como chamavam os católicos na época. Então, sempre tem, né? Então, quando a época divulgou a nota lá do CDB, os ultraconservadores. Publicou hoje? Nossa, não sabia. Então, vem logo o adjetivo. Naquela época, o adjetivo para quem era católico era ser ultramontano, né? Então, a loja Firmeza e União fará celebrar amanhã uma missa na igreja de Bom Jesus e, apesar da cólera dos ultramontanos, a despeito das proibições do bispo, a igreja transbordará de pessoas. Este será o ultimato da franco-maçonaria do Rio de Janeiro ao bispo Dom Lacerda. Marcou e falou que ia fazer. Assim, aí o que o Dom Lacerda fez? O que ele precisava fazer? Entrou em contato com o padre e disse: olha só, se você fizer a missa, eu vou te suspender de ordem. E aí, a cena estava marcada, e aí chegou o dia da missa, o que aconteceu? A missa aconteceu. Então, agora a responsabilidade estava com o Dom Lacerda. O que ele deveria fazer? Alguma coisa parecida. Só que, infelizmente, ele ficou com muito medo. A corte toda era maçônica, o poder da maçonaria era gigante, a pressão estava muito grande, e ele não suspendeu o padre. E aí a maçonaria foi para a imprensa e comemorou o golpe, né? Então, nós ganhamos, começaram a pressionar, Dom Lacerda não fez nada. E aí cada vez mais eles pressionaram. Foram anos e anos do bispado de Dom Lacerda sendo massacrado pela imprensa maçônica no Rio de Janeiro. O Ganganelli resolveu entrar na confraria mais próxima do Palácio Episcopal do Rio de Janeiro e de lá ficava mandando graças para o Dom Lacerda e nada feito. Então a maçonaria viu que a Igreja Católica no Rio de Janeiro nunca mais iria reagir. Eles perceberam, o Rio de Janeiro está conquistado, agora é continuar a propaganda até não existir mais igreja no Rio. Então, no mapinha do O, eles já conseguiram uma parte, 3 estados para eles, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. E era preciso fazer um movimento agora para o resto do Brasil. Conquistada a corte, agora a gente precisa cada vez mais, e de uma forma cada vez mais agressiva, expandir-se para o resto do Brasil. E aí vai entrar esse homem
que eu digo que é um dos maiores homens da história do Brasil, vocês vão entender por quê, que é Dom Vital. E aí Dom Vital, ele nasce em 1844. Ele é relativamente novo, vocês vão ver que ele vai entrar na crise novo. Em 1844 ele nasce, em 1860 ele entra no seminário em 1860. Em 1862 ele vai para a Europa estudar num seminário muito famoso, que é o Seminário de São Sulpício, na França. E ele fica lá até 1868, que é quando ele volta para o Brasil. Então ele volta para o Brasil, me ajudem aí. Eu não quero ser Dilma. Com 24 anos ele está no Brasil como padre, ensinando filosofia no Seminário de São Paulo. E aí, vai ser isso por 3 anos. Por 3 anos. E o que vai acontecer? Ele vai se destacar no Seminário de São Paulo e é preciso entender a cabeça de uma outra personalidade, que é Dom Pedro II. Então a gente sabe que Dom Pedro II ele é formado, influenciado pela maçonaria. Então ele é uma pessoa que as pessoas dizem que o catolicismo dele era só exterior, né? Ele não fez nada para coibir nenhum desses movimentos. E a gente vai ver que ele vai cada vez mais tomar posição em relação à maçonaria. Isso não deve escandalizar a gente, porque principalmente a partir da Revolução Francesa, todas as casas imperiais, todas as casas de cada nação, elas acabam tendo sempre 2 ramos, né? Então, assim como um dos apóstolos traiu a Cristo, isso não pode ser diferente numa casa imperial. Você sempre vai ter o ramo dos grandes católicos e o ramo dos caras mais ligados ao liberalismo, né? Que hoje é mais descolado da maçonaria, não é como era naquela época que as coisas eram praticamente sinônimos. Então, por exemplo, naquela época você tinha a Princesa Isabel como um grande modelo de imperatriz católica e ao mesmo tempo você tinha Dom Pedro I e Dom Pedro II, que não eram exemplos lá de piedade, né? Então, por que isso? Porque a gente sabe que quem é que indica o bispo? Dom Pedro. E o que Dom Pedro ia procurar? Qual o perfil que ele ia procurar de homem? O perfil do cara que era muito intelectual, né? Aquela coisa bem do homem culto. Então, é muito claro isso. Dom Macedo Costa, a gente vai falar sobre ele, tanto Dom Macedo quanto Dom Vital foram formados nesse grande seminário, eram homens que sabiam falar várias línguas, extremamente cultos, então aquilo atraía Dom Pedro II, via um homem novo, né, lecionando já em São Paulo, e aí Dom Pedro II, em 1871, resolve indicar Dom Vital. Não sabia a treta que ele ia arrumar com isso, mas ele resolve indicar Dom Vital para bispo de Olinda, que é essa região toda aqui, ó, né, o nosso E aí ele resolve indicar para o bispo de Olinda, e naquela época os bispos não eram carreiristas, né? Hoje tem um problema um pouquinho maior nesse sentido, pouca coisa, mas quando Dom Vital ele recebe a notícia, ele fica desesperado, porque ele é novo, tem 27 anos agora, convenhamos que é uma idade muito incomum. 27 anos, ele acha que ele não é digno de ocupar aquele cargo. Então a primeira coisa que ele faz é ir para o superior imediato e pedir para não ser bispo. A superior imediato fala, não vai dar, vai ter que ser. O rei está mandando. Igualzinho hoje. Aí pediu para o superior geral dele. A superior geral, não vai dar. E aí, não satisfeito, ele escreveu para o Papa. Papa, por favor, eu não posso ser. Escreveu para o Papa. E aí, enquanto isso, óbvio, outras pessoas se movimentando para ganhar o lugar dele. E aí o Papa também não queria. Porque ele pensou, cara, o imperador deve estar, sei lá, numa mentalidade mais moderna, maluco. Como é que ele me indica um bispo de 27 anos? Mas é quando ele recebe a carta de Dom Vital, ele pensa, cara, é esse. Aí o Papa devolve a carta de Dom Vital, sinto muito. Vai ter que assumir. E aí assumiu. E aí Dom Vital, quer dizer, constrangido pelo superior imediato, pelo superior geral e pelo Papa, vai para a Diocese de Olinda e chega na Diocese de Olinda em 17/3
de 1872. Reparem, quando é que tinha começado a estourar a confusão? 3 de março. 2 semanas depois, quase, Dom Vital está chegando, certinho, 2 semanas depois ele está chegando na Diocese de Olinda. Em maio tem a vitória da maçonaria no Rio de Janeiro. E Dom Vital só tem 2 meses de diocese. Então, quando a maçonaria conquista a vitória no Rio de Janeiro, para onde ela direciona os tiros? Diocese de Pernambuco. O maior erro que eles podiam ter, pensar na vida deles, direcionar para a Diocese de Pernambuco. E começam com a mesma tática que tinha obtido sucesso no Rio de Janeiro, com uma série de reportagens para tentar denegrir Dom Vital. Então ele já recebe com aqueles... já chega com todos os jornais batendo no bispo, mas até aí ele resolve não reagir. Ele entrega para Deus. E aí... só que o que eles fizeram? Então, a maçonaria percebeu, bom, assim como a pressão nos jornais fez com que o bispo do Rio de Janeiro se acovardasse, a pressão que a gente fez nos jornais de Pernambuco vai gerar o mesmo fenômeno no Dom Vital, ele não vai aguentar a pressão. E aí o que eles fizeram? A mesma coisa que fizeram no Rio de Janeiro, vamos marcar uma missa. E aí resolvem marcar uma missa no dia 29 de 6 de 1872. Missa no dia de São Pedro. Eles resolvem marcar a missa, só isso, em homenagem às casas maçônicas de Pernambuco. Dom Vital sabe, emite uma circular para todo mundo da diocese, para todos os padres, dizendo, a mesma coisa que o Rio de Janeiro, se rezar a missa, está suspenso de ordem. Chegou o dia, não aconteceu a missa. Então, algo diferente no Rio de Janeiro. A maçonaria tomou um choque. Ela está olhando para um cara de 28 agora. 28 anos que conseguiu brecar a primeira missa. Redobram a pressão na mídia. E o que eles fazem um mês depois? Uma segunda missa. Marcam uma segunda missa. Então, a primeira missa no dia 27, logo depois tem uma segunda. O que Dom Vital faz? A mesma coisa. Avisa os padres, os sacerdotes subordinados a ele, que se alguém se prestar a rezar a missa para a maçonaria, está suspenso de ordem. Chega o dia, a missa não acontece de novo. Então, assim, aquilo foi um choque, porque pela primeira vez, desde a independência do Brasil, um bispo não foge ao combate. Né? E não foge ao combate no auge da maçonaria no Brasil. E aquilo gera para eles um escândalo e eles começam a dobrar a aposta. E aí a gente vai ver que o problema vai escalonando. Por quê? Eles ficam tão enfesados com aquilo que eles pegam o principal jornal da maçonaria em Pernambuco e fazem tipo uma série de notas, como se fosse um especial contra Nossa Senhora. Então eles começam a bater em todos os dogmas. E aí... vai deixar mais irritado. Ao invés de deixar Dom Vital com medo, foi deixando Dom Vital mais irritado. E o que Dom Vital fez? Ele começa a dar orientações para todos os padres para defenderem Nossa Senhora, começa a escrever publicamente contra esses movimentos da maçonaria, e isso vai deixando a maçonaria cada vez mais irritada. E de repente ela começa a olhar que eles tinham conseguido constranger o bispo do Rio, mas em Pernambuco aquilo não estava funcionando. Então, e não estava funcionando de uma forma muito frustrante. Era um garoto de 28 anos. Então pensem que como que eles deveriam olhar para o bispo naquela época. Né? Então você tem o primeiro-ministro, você tem o Supremo todo do seu lado, um imperador que é mais pro lado da maçonaria do que não. Você tem aquele 1% que é muito claro lá do presidente Portillo no México, que no auge, logo depois da Guerra Cristã, ele disse que a maçonaria e o governo eram um. Então no Brasil era praticamente isso também, em certo sentido. A maçonaria e o governo eram um, mas a maçonaria era o governo. Então, você tem um povo católico e uma estrutura secreta que tem os principais postos de poder, tanto na cultura quanto no Estado. E eles veem um cara de 28 anos, recém-chegado em Pernambuco, batendo de frente. Então eles, não obstante, eles resolvem aumentar o passo na confusão mais uma vez. Então eles pensam, como é que a gente pode fazer para
mostrar para Dom Vital que não tem como ele bater de frente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a lista de todos os maçons da Diocese de Pernambuco no jornal. Todos os padres, todos os leigos, para mostrar que todos os postos poderosos da Diocese estão conosco. E aí ele publica isso. E aí quando a maçonaria publica isso, e aí isso foi feito em Pernambuco, e aí por isso que tem o segundo nome aqui, e foi feito no Pará, a lista foi publicada no Pará e na Diocese de Pernambuco. O que acontece aí? Qual é a implicação de publicar a lista dos maçons nos jornais? A gente sabe que a maçonaria é condenada por 2 séculos de história. Só que a maçonaria, como é uma seita secreta, é fácil você descobrir, ter prova de quem é realmente? Não. Então, de repente, você tinha a lista de todo mundo que era maçom nos 2 jornais. Só que a maçonaria tinha o poder. Então, a partir dali, qual era a decisão que sobrou para o Dom Vital? Ele só tinha 2 decisões possíveis. Uma, seguir o bispo do Rio de Janeiro, não fazer nada e deixar com que a igreja morra por inanição, como estava acontecendo no Rio de Janeiro, ou ele iria para o combate. E o que ele escolheu? O combate. Aí as coisas vão ficar mais interessantes. Porque ele pega a lista e a partir da lista ele traça uma estratégia de reconquista católica em cima daqueles nomes. Divide em 2 grupos. Como é que eu vou fazer para pegar os padres? Ele chega, monta na sala dele episcopal, reúne todos os documentos de condenação da igreja e começa a chamar padre por padre da lista. Senta aqui. E aí começa a mostrar, tá vendo? A igreja condena por isso. Vai dando aula um por um, falando, ameaçando, etc. E aí ele consegue trazer a maioria dos padres, menos 2. E aí esses 2, ele vendo que ele não conseguia convencer pela autoridade, pelos argumentos, ele se joga no chão, assim, só com os 2, se joga no chão, se ajoelha, pede que o cara volte, né, uma demonstração privada de humildade muito grande. Isso não deve escandalizar a gente, isso é até muito comum. Então quem já leu a história de jesuítas sabe que do episódio muito bonito em que São Francisco Xavier estava tentando converter um nobre português e não conseguia de jeito nenhum. Então ele tirou a camisa e começou a se flagelar na frente do nobre. A nobre ficou horrorizada e se converteu ali. Então é o amor que eu conheço a verdade, eu quero que a pessoa conheça a verdade, e se não vai no argumento, vai, entendeu? Vai na humildade. Então Dom Vital se ajoelhou, não adiantou, e aí suspendeu os 2 padres. Mas com isso, Dom Vital conseguiu trazer o sacerdócio todo para ele. E aí ele foi para os leigos. Bom, para o leigo é mais difícil. Dom Vital ele separou o seu programa de batalha com base na lista recebida nos jornais em 2 grandes frentes. Na primeira, a gente viu que ele se voltou para os padres, só que a gente sabe que para os leigos é muito mais difícil. E por que é mais difícil? Porque a gente sabe que o leigo ele não está, teoricamente, subordinado, como o sacerdote está, à jurisdição espiritual de um bispo. E aí, o que Dom Vital fez? Ele meio que separou em cada paróquia os padres e pediu para os padres irem até os leigos para tentar convencê-los, os leigos estavam na lista, a voltar para a Igreja Católica e sair naturalmente da maçonaria. E aí ele fez esse primeiro movimento, a gente espera que tenha tido algum sucesso em relação a isso, e seguiu para aquelas ovelhas que estavam rebeldes ainda, indo em especial nas confrarias. Então, o que são as confrarias? Era, como em certo sentido, o que a gente tem hoje de pastoral, um certo grupo, um pouco mais formal, com um nome próprio, que ajudava a realizar o culto, tinha suas roupas próprias e organização e estatutos próprios. E aí, os líderes dessas confrarias, eles eram em grande parte maçons. Lembrem que quando o Saldanha Marinho, ele era um líder de confraria no Rio de Janeiro, e que utilizando a estrutura da confraria, ele aproveitava para atacar o Dom Lacerda, que não conseguia reagir. E essas confrarias maçonizadas, Dom Vital começou a emitir chamados pedindo para retirar aqueles que tinham tido seus nomes nos jornais das confrarias. Algumas dessas confrarias não atenderam ao pedido, e aí
a gente tem uma data muito importante, que é 19 de 1 de 1873, que é quando Dom Vital efetivamente interdita essas confrarias rebeldes. A partir desse momento, a confraria não podia mais manifestar abertamente nas procissões ou nas missas com roupas ou distintivos, e a admissão numa confraria ela estava sob orientação do bispo. Então a ideia era congelar as confrarias, as igrejas, algumas das igrejas que eram de administração e construídas por confrarias. A gente ainda tem isso aqui no Rio de Janeiro, né? Numa igreja aqui próxima. Essas igrejas elas tiveram culto suspenso. E aí, só que essa foi... Então, Dom Vital conseguiu trazer alguns padres, suspendeu as confrarias e continuou. Porque é aquilo, se esperava que Dom Vital fosse ter uma postura parecida com Dom Lacerda, mas ele foi por outro caminho. Então, não obstante, ele escreveu uma pastoral, que o nome da pastoral é a Carta Pastoral premonindo os seus diocesanos contra as ciladas e as maquinações da maçonaria. Então, ele fez uma carta pastoral, e essa carta pastoral de Dom Vital inspirou outros bispos a fazerem as suas. Então, Dom Macedo, que é o outro bispo que estava na questão religiosa, ele faz a sua. O Bruno conseguiu uma cópia na Universidade da Califórnia. Eu estou tentando convencê-lo a botar num dos livros da campanha como extra. Espero que vá. O título é A Maçonaria em Oposição à Igreja e ao Estado. Então, dois homens estão apertando o passo, né? Dom Vital em Pernambuco e Dom Macedo no Pará. E aí vejam, eu só quero que vocês vejam o tipo de argumento que era utilizado, porque quando a gente investiga a história, a gente começa a ter consciência de como os católicos antigamente, inclusive os brasileiros, eram bons. Isso é bom saber, mas por outro lado, é a triste história, a gente vê que o melhor bispo hoje, coitado, não era admitido num seminário hoje. Não era admitido no seminário ontem. Olha como é que Dom Macedo abre a pastoral. É o bispo uma sentinela em atalaia. E sentinela que não dá o grito de alarme quando o inimigo, ele chama a maçonaria de inimigo, hein? Quando o inimigo escala os baluartes, não é sentinela, é traidor. E hoje um certo bispo de um lugar bem próximo daqui vai para a igreja com maçom paramentado. Mas ele continua. É o bispo um pastor. E pastor que vê o lobo entrando para dilacerar o rebanho. Ele está comparando a maçonaria a um lobo que dilacera o rebanho. E não clama bem alto, e não o espelhe, não é pastor, é mercenário. É o bispo um pai. E pai que vendo alguns filhos rebeldes, chama os maçons de rebeldes, se levantarem contra a sua autoridade, não lhes mostra sem razão e não os reprime, para exemplo dos outros, não é pai, é padrasto. E aí chama para a guerra. Façamos, pois, o nosso dever. E aí é 50 páginas de pancada na maçonaria. Então é assim. E a gente sempre precisa colocar no contexto. É como se a gente estivesse batendo num governo muito mais despótico, né, e centralizador com as pessoas que têm o poder. E é esse tipo de argumentação que é utilizada. Então, e aí Dom Vital faz isso, né? Dom Vital, ele faz uma carta pastoral, outros bispos vão começar a escrever contra, porque o nível dos bispos era muito maior. Dom Macedo faz outra carta pastoral, e Dom Vital, duas das lojas, duas das confrarias, ele não tinha poder, porque eram confrarias ligadas às ordens religiosas. Ele escreve para o Papa, dizendo o que ele deveria fazer mediante aquilo. Então, vejam que a coisa foi escalando. Primeiro, notícias nos jornais, Dom Vital aceitou. Tentaram 2 missas, Dom Vital brecou as 2, e aí fizeram uma série de artigos contra Nossa Senhora. Dom Vital organizou uma resposta em desagravo, e aí publicaram a lista. E aí o que Dom Vital fez? Pancada infinita, né? Então, reuniu os padres, reuniu os leigos, fez a carta pastoral, enviou consulta ao Papa. Então foram uma série de contra-ataques. E a maçonaria ia deixar barato? Não. Então a pressão começou a aumentar. A maçonaria
tentou um movimento inicial de intimidação. E para isso o que ela fez? Primeiro colocou um dos ministros do Império, um dos principais ministros, o conselheiro João Alfredo, para mandar uma carta intimidadora para Dom Vital. E segundo, pegaram, e aí a gente vai ver que dentro da igreja existem aquelas pessoas que não respondem à vocação apostólica e outras que não, né? Assim como no Império. Então, sempre vão ter aquelas pessoas alinhadas à cidade de Deus e à cidade dos homens. E uma dessas pessoas que estava nominalmente na cidade de Deus, mas que trabalhava para a cidade dos homens, era simplesmente o principal diplomata do Vaticano no Brasil, que é o que a gente chama hoje de núncio, né? Que é quando você tem uma jurisdição de um território, que naquela época era internúncio, para o caso do Brasil. O chamado internúncio Monsenhor Sanguigni. Então, o internúncio é simplesmente o representante do Vaticano no Brasil, de tão importante que ele é. E o ministro, os dois escreveram cartas para Dom Vital. Olha a crise escalando, né? Então, chama o principal homem do Vaticano e chama o ministro de Estado para escrever para Dom Vital, porque ninguém está segurando. E aí o ministro escreveu para Dom Vital, disse de todas as dificuldades que ele estava gerando e de que a maçonaria no Brasil era boazinha. E começa, né? Se faz de vítima. E dizendo, olha só, do jeito que você está indo, a perseguição contra o seu nome pode aumentar. Então ele deixa entrever uma ameaça, pode aumentar e eu posso não conseguir segurar você livre. Então o ministro escreve isso. E o que o diplomata faz? Mesma coisa, pressão, está gerando muita instabilidade, começa a pressionar Dom Vital e insinua suborno. Eu vou te dar um dinheiro aqui, você está muito estressante a Olinda, ande pela sua diocese, toma um dinheiro aqui. E assim, fez todo um movimento de suborno para Dom Vital. Então foi pressão dupla para cima de Dom Vital, né? Algo meio que nem dizem que foi feito com o João Willis. Toma um dinheiro e vai para a Europa. Só que ele vai, o cara é materialista. E aí Dom Vital, o que vocês acham que vai acontecer? Dom Vital vai recuar? Não. A cada pressão, Dom Vital vai dobrando a aposta. Dom Vital escreve para os dois de volta. O texto de Dom Vital para os dois. Ao ministro de Estado. A maçonaria me ofereceu um dilema terrível. Ou aceitar a luta, cumprindo os deveres de um bispo católico e passar por imprudente aos olhos de todos, porque um dos argumentos da maçonaria é o quê? Esse cara é um garoto de 27 anos, 28 anos, está gerando confusão, não amadureceu. Então, esse era uma classe de argumentos que era despejado para desqualificar Dom Vital. Cumprindo com os deveres de bispo, passar por imprudente, ou então fechar os olhos a tudo, transigir com a consciência, resignar-me a ser um bispo negligente, pusilânime e culpado. Muito parecido com hoje, né? Que terrível perspectiva seria um longo episcopado inglório e criminoso perante Deus. Se bem que glorioso aos olhos dos homens pela condescência e frouxidão. Assim. Aí ele vai responder a ameaça. Vossa Excelência me deixa entrever, a menos que eu não tenha compreendido devidamente, que se eu continuar na resolução tomada, talvez a decisão do governo imperial me seja desfavorável. Se tal coisa acontecer, rogo encarecidamente a Vossa Excelência, lavre antes o meu decreto de prisão. Assim, quer me prender? Toma aí. Traduzindo para o português, claro. E de ostracismo. Esta questão é de vida ou morte para a igreja no Brasil. Cumpre-me antes arcar com os maiores sacrifícios do que afrouxar. Então, para o Império, ele devolve essa mensagem. Agora era preciso devolver a mensagem para o diplomata do Vaticano, para o internúncio. Ele já abre assim a carta para o Monsenhor Sanguíneo. Da leitura da carta de Vossa Excelência, depreendi que Vossa Excelência me supõe sem força moral. Abre assim. Aí, todos os dias me chegam atos de adesão dos leigos com milhares de assinaturas, porque o povo vê o herói despertando e segue, né? E aí ele continua. Agradeço ao dinheiro oferecido,
Mas se eu tivesse que sair agora em visita, pela diocese, dispensaria o dinheiro, porquanto, tendo feito o voto de pobreza, tenho-me absolutamente acostumado a dividir com os pobres o que não me é absolutamente necessário. E na qualidade de pobre capuchinho, com pouco me contento, e meus diocesanos não me deixariam fazer R$1 de despesa. Então ele diz, eu não preciso, eu sou pobre, eu fiz voto de pobreza, eu não quero seu dinheiro. E ele sabe, porque aí é telefone sem fio, né? Então ele sabe que o Monsenhor Sanguini não é um católico exemplar. Ele sabe que o Monsenhor Sanguini está conspirando a favor do governo. Ele sabe de todas essas coisas, ele sabe para que ele está escrevendo de volta. Então ele vem com ironia na parte final da carta, que é sensacional. Ele dizem, mas que pessoa bem informada, dão até um nome que ambos conhecemos, comunicou-lhes da corte que Vossa Excelência, agindo com o senhor ministro, me querem obrigar a ceder. Aí ele vai para a ironia agora. Coitados, como se iludem, ignoram que Vossa Excelência é o muito digno delegado do imortal Pio IX, e Pio IX era grande mesmo, que tantas vezes condenou a maçonaria. Vou deixá-los em sua doce ilusão, e eu irei meu caminho, andando com prudência. Porém, ao mesmo tempo, disposto a morrer 1000 vezes, se possível fosse, do que ceder uma vez só, a menos que o vigário de Jesus Cristo, o Papa, me ordene, o que eu sei que não é nem provável nem admissível. Então ele manda a resposta assim para o governo e para a igreja. Então o que vai acontecer, basicamente, o governo sabe que está difícil para Dom Vital. Então eles aceitam um recurso da confraria, isso em 29 de 1 de 1873. Está aumentando o problema. Aceitam o recurso da confraria. O recurso pede para que sejam levantados interditos. Esse recurso chega por um conselho de Estado. 3 dos principais ministros se reúnem, fazem um parecer. Dom Pedro II toma o problema para ele, chama o conselho com os 11 ministros e começam a debater o caso de Dom Vital. Dos 11, só um, que é o Visconde Baeté, vai defender o Dom Vital. Ele vai dizer, Dom Vital agiu na esfera temporal, ele está certo, e eu não posso me opor a Dom Vital, porque eu tenho a fé do homem simples, a fé do carvoeiro, eu não posso me opor à igreja. Os outros 10 quiseram condenação em algum nível. E aí saiu, em junho de 1873, em junho de 1873, saiu um aviso do governo, com a assinatura de Dom Pedro II, em que dizia que o Dom Vital tinha um período, eu não lembro assim, mas um período curto, para levantar os interditos, senão ele seria julgado como criminoso pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é o atual STF. Então, um aviso para Dom Vital. Um aviso para Dom Vital dizendo, olha só, os 11 ministros de Estado com o imperador se reuniram na Cor do Rio de Janeiro, analisaram o caso e bateram um martelo a favor da maçonaria, dizendo, ou você levanta o interdito, ou a gente vai te colocar para ser julgado pelo Supremo, podendo ser preso. A ameaça é essa. Então, a ameaça chega, só que a gente sabe que uma das virtudes teologais é a esperança. Então, o homem que ele tem essa vida espiritual muito forte, ele sabe que Deus não vai o desamparar, apesar do nível de dificuldade que chegar. E a coisa mais incrível acontece quando chega o aviso nas mãos de Dom Vital. Lembrem-se que eu disse que o carteiro tinha escrito que Dom Vital, quando ele começou a reagir contra a maçonaria, ele interditou as confrarias. Escreveu para o Papa pedindo uma consulta. Quando chega o aviso, no mesmo carteiro, chega uma carta do Papa, o breve Quam Dolores. Numa carta, vem o Império mandando Dom Vital retroceder, e na outra vem um breve do Papa dizendo, você está certo, continua.
E ele recebe as duas coisas do carteiro. E aí ele vai responder assim: jurei observar a Constituição do Império do Brasil, mas somente enquanto esta não for de encontro às leis de Deus, que são as da Santa Madre Igreja Católica. Tenho em mão um aviso de Vossa Excelência, por cujo intermédio Sua Majestade, o Imperador, me diz: erraste, retrocede. E na outra, o autógrafo do imortal vigário da infinita majestade dos céus e da terra, por meio do qual o juiz incorruptível de nossas almas me diz: andaste avisado, continua. Outra resposta não posso dar ao governo, senão aqui, obedire ao portote Deus Magis com ônibus. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Dom Vital responde com Atos 5 ao governo de que ele seguiria o Papa, não importa o nível de perseguição. E aquilo enfurece o governo num nível... estourou o termômetro. Porque veio tudo junto. Então, imagine que chegou para a opinião pública do Brasil, ela está vendo isso, que tem um bispo de 28 anos no Recife, se batendo contra todo o governo, respondendo ao diplomata do Vaticano no Brasil, respondendo aos ministros, que suspende as confrarias, que faz uma encíclica, que recebe um brevet do Papa, que chega no Brasil inteiro dizendo que realmente a maçonaria está condenada e que ele deve continuar. E aí de um lado você tem um governo completamente maçonizado, prepotente e orgulhoso, querendo oprimir cada vez mais a igreja e de certa forma se vendo oprimido. Então aí, quando tudo isso acontece de uma vez só, a maçonaria resolve fazer um programa para destruir Dom Vital e Dom Macedo Costa nos dois frontes possíveis. Um fronte pelo governo e um fronte espiritual. Então o quadro ele vai acabando, né, infelizmente. Mas a gente tem aqui, qual é a estratégia de Visconde de Rio Branco? Obter uma dupla condenação. Uma condenação temporal e uma condenação espiritual. Então a estratégia Dom Vital fez isso, nós vamos massacrar Dom Vital. Agora não é mais, acabou cartinha de ameaça, acabou tudo. Agora é massacre. O governo ele começa a trabalhar para uma condenação temporal, prender Dom Vital, e uma condenação espiritual, fazer com que o Papa condene Dom Vital. Uma dupla estratégia. E na punição temporal, a coisa é mais fácil, porque Dom Vital ele cumpriu o aviso? Não. Então, outra data importante, em 22/12 de 1873, o governo manda uma nota mandando prender, um aviso mandando prender Dom Vital. Isso vai acontecer em 2 de janeiro de 1874. Então o juiz Quintino, ele recebe a nota de prisão de Dom Vital e vai até o Palácio Episcopal trazer Dom Vital preso. E aí Dom Vital vê o juiz chegando, diz para o juiz: não, eu não reconheço esse mandado de prisão, não aceito, só vou ceder mediante a força, mande buscar policiais. Ele fala isso para o juiz, e aí o juiz aciona os policiais. Dom Vital sai de dentro do palácio e vai rezar na igreja dentro do palácio. Chega a força policial e bate na paróquia para Dom Vital sair. E aí eu queria ler uma passagem Se a gente vai falar da prisão de Dom Vital, faz sentido a gente falar diante da prisão de Nosso Senhor. Então, para isso, eu vou para João 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron.
onde havia um horto, no qual entrou ele e os seus discípulos. Ora, Judas, que o entregava, sabia também deste lugar, porque Jesus tinha ido lá muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corrente e os guardas, tentem fazer um paralelo com a imagem da prisão de Nosso Senhor com a imagem de prisão de Dom Vital. Tendo, pois, Judas tomado a corrente e guardas, fornecidos pelos pontífices e fariseus, foi lá com lanternas, achotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-lhe e disse, é importante o diálogo, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Cristo foi preso. E de repente os policiais estavam com o juiz dentro do palácio, esperando Dom Vital sair, chamando ele para fora, e aí abre a porta da paróquia. Dom Vital tinha escrito 2 cartas, uma um protesto e outra colocando 3 pessoas para substituí-lo em ordem. Abre a porta da paróquia, Dom Vital está com mitra, báculo, cruz peitoral, vestido como bispo, e ele usa as seguintes palavras, a quem buscais? E os policiais respondem, ao bispo Dom Vital. E Dom Vital responde, sou eu. E usando as mesmas palavras de Cristo, os policiais usando as mesmas palavras dos judeus que foram lá prender a Cristo, de alguma forma executaram novamente o início do Calvário de Cristo em Dom Vital, estava refletido, e Dom Vital foi preso e jogado para o Arsenal da Marinha de Pernambuco. E do Arsenal da Marinha de Pernambuco transportam ele para a corte para ser julgado pelo STJ. O bispo estava preso. Que era o STF da época. E aí o Dom Vital ele vem para o Arsenal, Dom Lacerda o recebe no Rio de Janeiro, muito comovido, se joga aos pés de Dom Vital, dá sua cruz para Dom Vital, diz que podia contar com Dom Vital, que a diocese era dele, sendo que Dom Vital está preso e e Dom Vital preso, então ele se prepara para o julgamento. Ele se prepara para o julgamento e ele vai como que se caminhando junto com Cristo em todas essas etapas, porque depois de preso, encaminham para ele uma cópia da acusação, já na prisão do Rio de Janeiro, e dão 8 dias para ele preparar sua defesa. E o que ele faz na sua defesa? Outra passagem. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à casa de Caifás. Então Cristo foi preso e foi levado à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se tinham reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia-o de longe, até o átrio do príncipe sacerdote, e tendo encontrado, sentou-se com os servos para ver o fim. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. E não o encontraram, posto que se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por último, chegaram 2 testemunhas falsas, e disseram, este disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, levantando-se o príncipe dos sacerdotes, disse-lhe. Então, o sinédrio está lá juntos, e aí, o que Caifás vai dizer? Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, estava calado. Pode falar, mestre? Jesus autem tacebat. Falei certo, não? Um pouquinho, né? Tá bem. Mateus 26, 63. Com essas palavras em latim que o professor escreveu, foram essas as palavras que entraram na resposta de Dom Vital. Dom Vital tinha que fazer uma resposta se defendendo, e ele escreveu só Mateus 26, 63. Jesus autem tacebat. Jesus, porém, estava calado. Dom Vital não reconhecia
aquele sistema de justiça e não queria se defender. Então, ele foi levado para o julgamento sem advogado. E aí, chegou no dia do julgamento, dois grandes políticos e personalidades do Brasil se prontificaram para defender Dom Vital, que foi Zacarias Góes de Vasconcelos e o Cândido Mendes de Almeida. Os dois fizeram defesas brilhantes, mas todo o esquema rumo à condenação de Dom Vital estava pronto. E aí tem um dado muito interessante, isso mostra o escândalo que foi na época, que até aquele caso de Dom Vital, o STJ já tinha julgado 163 casos de problemas com pessoas no alto escalão do governo, 163. Sabem quantos condenados? 0. 0 condenados de 163. Pelo menos foi 0, foi 1, na verdade. E sabe qual a condenação? Não, você está expulso do cargo que você estava, sendo que o cara não estava no cargo mais. A condenação foi essa. Assim, você está proibido de ir no Japão, você nunca vai no Japão, né? Mas você está proibido de ir a Marte, você nunca vai a Marte. Foi essa a condenação. E aí foram julgados, Dom Vital, foram 2 dias lotados no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro olhando o julgamento, as defesas brilhantes. Tem os registros históricos dessas defesas, tanto do Cândido Mendes quanto do Zacarias Góes de Vasconcelos, sendo que foi emitido o julgamento. Dom Vital, ele foi condenado a 4 anos de prisão. Então, Dom Vital conseguiu o mérito de ser o primeiro preso pelo STF, né, da época, da história do Brasil. Então, Dom Vital, ele é condenado a 4 anos de prisão. 4 anos de prisão, continua então na prisão, e o primeiro objetivo da maçonaria está completo, então, porque eles condenam Dom Vital, e aí Zacarias, Dom Macedo, vai acontecer a mesma coisa com o Dom Macedo vai ser julgado. Zacarias tem uma frase muito engraçada que todo mundo sabia que o que era um circo, e o que o Zacarias Góes de Vasconcelos vai dizer na defesa do Dom Macedo? Eu tenho a impressão que tudo está assentado. O tribunal está assentado, a rejeição preliminar de competência está assentada, a sentença, sem dúvida, está assentada, de sorte que só eu estou de pé. Então, assim, para dizer que está tudo combinado, né? E ele está lá, como tendo que fazer o papel dele de defesa, sabendo que a derrota era certa. Então, Dom Vital é preso, Dom Macedo é preso, aí Dom Vital, e aí ele tinha feito aquela carta, o primeiro governador da diocese titular entra, é preso, o segundo entra, é preso, o terceiro entra, é preso, o governador da diocese do Pará entra, é preso, então todo mundo, assim, começa a ser preso, né? Os jesuítas já tinham voltado para o Brasil, porque a ordem foi restabelecida, mas nunca mais conseguiu voltar com eficácia para as universidades. Os jesuítas são expulsos de Pernambuco, e aí Dom Vital escreve o livro, que é um dos livros que a gente vai publicar, A Maçonaria e os Jesuítas. Então, em que Dom Vital mostra como essas eram as 2 principais forças intelectuais do século XVIII, né? Então, de um lado, a maçonaria querendo destruir a igreja, e de outra, a tropa de elite intelectual católica, que são os jesuítas. Então, esse é um dos livros que a gente está lançando na campanha. E aí, então todo mundo é preso. Isso significa o quê? Que o Visconde de Rio Branco fez a metade do trabalho. Não era isso? A condenação temporal estava ganha. Mas vejam que Dom Vital, ele não esmorece. Então, olha como é que... Escritos dele da prisão. Ele escreve da prisão o seguinte: amigos, verbum Dei non est alligatum. A palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. 2 Timóteo 2. Por conseguinte, irmãos e filhos da minha alma, tudo soframos calmos e resignados, porém não nos separemos jamais, nem sequer um momento de Roma, o centro da unidade. Deixemos muito embora que nos caluniem, deixemos que nos processem, que nos condenem, que nos amontoem nas enxovias. E aí vai. E por amor dela abandonemos o corpo àqueles que só podem dar a morte ao corpo e nenhum poder exercem sobre a alma. Mas conservemo-nos fiéis àquele que pode a um tempo matar o corpo e a alma. Vê quantos tiranos já tentaram oprimir a igreja, quantos combates, fogueiras, feras, espadas agudas, torturas,
Entretanto, nada conseguiram. Onde estão esses inimigos, tão numerosos e cheios de poder? Estão para sempre sepultados no pó do esquecimento, e a igreja continua de pé. Então, Dom Vital escreve isso da prisão, mas eles já tinham conseguido a primeira condenação e foram para a segunda. Então, era preciso obter uma condenação do Papa, e eles foram atrás dela. Como? Buscaram o maior diplomata brasileiro da época, que era o Barão de Penedo, que era diplomata em Londres. E o que Dom Pedro II fez? O grande imperador, que era um homem que não gastava dinheiro, né, do Brasil por cofres, isso é algo justo, que ele nunca... A gente sabe que ele sempre foi uma pessoa muito centrada com dinheiro, mas ali ele resolveu gastar rios. Ele montou uma missão extraordinária do Barão de Penedo, tirou ele da Inglaterra e mandou para Roma. Então, isso fica claro para a gente da passagem das Escrituras: onde está o tesouro, aí está o seu coração. Então, para isso, Dom Pedro II não teve pena de gastar dinheiro para garantir a condenação de Dom Vital na esfera espiritual. E aí, o ministro do exterior fez uma representação bem mal criada para Roma. O Barão de Penedo tirou as partes mais agressivas e fez um memorando mais light, mas a postura era que o bispo era rebelde, que tinha causado caos, que era preciso algum tipo de condenação. Então entra aí um segundo homem importante, que era o cardeal Antonelli, que é o secretário de Estado, um dos homens mais poderosos da igreja, que também vai jogar mais do lado do Estado do que dos interesses da igreja. E aí o Barão de Penedo se reúne várias vezes com o cardeal Antonelli e consegue uma carta que vai ser muito famosa, que é a Carta Antonelli. A Carta Antonelli é uma carta em que ele envia para Dom Vital, pede para que seja entregue para Dom Vital, e que a carta censura os meios de Dom Vital. Por quê? O Barão de Penedo, ele pintou o caos no Brasil acontecendo. Então, naquela época não existia internet, não existia cabo submarino. Então, uma notícia para chegar da América do Sul para a Europa demorava meses. Então, enquanto o governo... Vejam o quanto o governo não foi ético. Enquanto você normalmente manda uma embaixada de paz quando você quer cessar as hostilidades. O que o governo brasileiro fez? Abriu duas frentes ao mesmo tempo. Prendeu o bispo aqui e aqui falar para Roma que quer paz. Essa foi a estratégia. Eu quero paz e eu preciso de uma condenação. E aí o cardeal não sabia de nada que estava acontecendo no Brasil, fez uma carta mandando Dom Vital levantar os interditos. Então a ideia era tudo que motivou a prisão de Dom Vital que fosse suspenso. Eles conseguiram a carta veio para o Dom Vital. Então aí veio Monsenhor Sanguini encontrar Dom Vital, achou Dom Vital, então, Monsenhor Sanguini estava com a carta. Dom Vital achou o Monsenhor Sanguini muito estranho. Aí falou: você tem alguma coisa para mim, Monsenhor? A Monsenhor: e aí, Tagali? Não tenho. A Monsenhor Sanguini ficou tão constrangido com a condenação que estava na mão dele, que ele ajudou a construir, que ele não conseguiu entregar. O que ele fez? Foi no Dom Lacerda. Dom Lacerda, por favor, entrega para mim. E o Dom Lacerda, ele era aquele cara que ele queria, a gente vê desde o início, por fraqueza, né? Ele queria aparecer como um cara conciliador, como uma pessoa que pacífica. E ele viu aquilo como algo bom. E foi entregar a carta para o Dom Vital. E aí entregou a carta para o Dom Vital. Dom Vital, publica aí que o pessoal quer que publique. O Dom Vital achou muito estranho. Como assim o governo, assim, Roma está mandando eu levantar os interditos? Algo está acontecendo. Só que o Dom Vital sabia que ele não podia contar com o número 1 do Vaticano e o número 1 do Vaticano no Brasil, tirando o Papa. O que ele fez? Ele pegou um padre que ele conhecia, que era muito amigo dele, que andava sempre com ele, o Padre Lima, fez uma carta, deu para esse padre e mandou o padre falar direto com o Papa. Foi assim, o padre virou o carteiro. Ele mandou o padre para Roma e ele preso lá. E o pessoal, divulga. Ele, não vou divulgar. Eu quero primeiro uma consulta para saber como é que eu faço isso. Todo mundo pressionando. O Barão de Penedo, vendo que não ia ser divulgado, ele começa a dar a versão dele cai na imprensa. Então, eles conseguem também, em certo sentido, uma dupla condenação. Por quê?
A versão da carta Antonelli muito piorada, muito mais agressiva do que a que o Dom Vital recebeu, foi o que o Barão de Penedo publicou, por um lado, e por outro, Monsenhor Sanguini começava a chegar em cada bispo, dizendo, tá vendo? Foi condenado pelo poder temporal espiritual, tá vendo? Temporal espiritual, tá vendo? De repente, Dom Vital e Dom Macedo estavam a sós na prisão e a vitória estava completa. Então a gente está indo para o final, né? Uma condenação temporal, eles conseguiram, uma condenação espiritual, eles conseguiram. Por um mês, não parecia mais haver esperança para a igreja no Brasil. Por quê? Um estava conquistado, o 5 conquistado e o 2. Né? Um bispo afrouxado e 2 bispos presos. Só que começa a reação. Então, a primeira grande reação é a de próprio Dom Vital, que ele vai ser uma máquina escrevendo dentro da prisão. Cartas belíssimas para várias partes do Brasil. Por exemplo, hoje aqui sepultado nas ignominias e na noite sombria dos cárceres, somos tão bispos de vossa alma como ontem, mandando para os seus diocesanos. E como Santo Hilário, bispo de Poitiers, vos geremos. Somos o vosso bispo, episcopo sum. Numa ilha solitária, no exílio da morte, sempre seremos o vosso bispo, episcopo sum. E aí, Princesa Isabel, ela volta do Brasil, e a gente sabe que a Princesa Isabel era muito católica, ela começa a pressionar todo mundo para libertar o bispo, começam a vir cartas do Brasil inteiro pedindo pela libertação, então a reação católica. Dom Vital escrevendo, Dom Macedo escrevendo, Princesa Isabel escrevendo, vem Dom Viçoso. Dom Viçoso era, na época, era um velho de 87 anos, velhinho de 87 anos, português, que estudou em Portugal até os 30, entrou no convento aos 9 anos e até os 30 ficou estudando lá, veio para o Brasil, e aí passou 15 anos em Angra dos Reis trabalhando com o povo de lá, com os índios, depois foi para Minas Gerais, trabalhou mais 30 anos lá, e aí Dom Pedro fez dele bispo. E aí ele era uma personalidade muito conhecida, já era conde, Dom Pedro tinha dado pelo título de conde antes da questão religiosa, e muito respeitado no Brasil inteiro, e ele também, com 87 anos, começa a agir. E aí uma das coisas que ele faz quando ele vê a prisão, ele escreve para o imperador. Porque ele começou a escrever contra a maçonaria com 87 anos e queriam persegui-lo também. E aí, vejam o tom que ele escreve para o imperador. Senhor, vossa majestade sabe que não tenho cavalos nem carruagens, e muito menos os talheres, que é uma moeda alemã, em que possam me multar. Também não me podem prender em calabouços, porque em calabouço estou metido, sendo bispo há 30 anos, e tendo de idade quase 90. Por-me-ão em liberdade, se me tirarem desta masmorra do bispado, ainda que lhes pareça que me mandam para outra pior prisão. É um bispo de 87 anos que está escrevendo isso para o imperador. Dizendo, se vocês quiserem me prender, podem me prender, eu vou ficar num lugar melhor do que eu moro hoje. É isso que ele está dizendo. Vocês querem me dar luxo? Me botam numa masmorra, é isso. Então, com essa força, Dom Viçoso, ele foi consagrante de Dom Lacerda, era uma personalidade, tem carta antes desse anúncio aqui, tinha um anúncio muito bom, ele escreve para o superior geral dos jesuítas e diz que não existe um padre tão bom no Brasil como Dom Viçoso, então era um homem muito respeitado, ele acabou não sendo preso. A gente vai ver, vamos caminhar até lá. Então, levou a carta, e aí a gente vê que então, Princesa Isabel agindo, Dom Vital agindo, Dom Macedo agindo, todo mundo escrevendo, os deputados e senadores começaram a falar da tribuna para libertar, aquilo começou a desgastar tanto o gabinete do Visconde de Rio Branco, que o gabinete caiu. O gabinete do Visconde de Rio Branco caiu por causa da reação católica, e principalmente, aí eu não falei dessa quarta parte, é que quando esses comunicados chegam a Roma, o cardeal Antonelli e o Papa Pio IX viram que eles tinham sido enganados pelo Barão de Penedo. E aí a causa dos bispos vira a causa do Papa.
Aí o Papa ele começa ele escreve tanto para o Brasil, dá para fazer um livro de cartas do Papa Pio IX para o Brasil. Ele escreve para o bispo do Pará na prisão, para o bispo Dom Vital, dizendo, aquilo tudo que ele escreveu para você, pode rasgar, e aí Dom Vital rasga a carta, ela não vem a público, só vai vir a público 15 anos depois, porque o pessoal vai no original do Vaticano, mas a carta ele rasga, aí manda para os diocesanos do Pará, algumas mulheres do Rio de Janeiro se reúnem para fazer abaixo-assinado, aí o Papa escreve para as mulheres do Rio de Janeiro. Então, ele começa a escrever para todo mundo. Então, todo mundo pressionando, né? O gabinete cai, vem um novo gabinete, o de Duque de Caxias, que é mais pró-igreja, e aí, com todo mundo pressionando, a muito contragosto, o imperador liberta os padres em 17 de nove de 1875. Anistia todo mundo. 17 de nove, estamos indo para o final. 17 de nove de 1875, os bispos estão livres. Todos os substitutos estão livres. E da fundação do CDB. E aí, todos os bispos estão livres. E aí parece uma vitória. Então, você vê que a coisa vai tomando vários revés. Então, por um lado, os bispos foram presos, massacrados, depois veio a Carta Antonélia, condenação temporal e espiritual, vem uma reação católica com Princesa Isabel, Papa Pio IX, Dom Vital, Dom Macedo, representação de vários políticos católicos, consegue libertar os bispos, e aí existe um mês ali de que os católicos estão, a vitória é nossa. Aí o que acontece? O novo internúncio, macomunado com o governo, pede para que sejam levantados interditos. Dom Vital, assim que ele sai da prisão, a primeira coisa que ele faz eu preciso ir para Roma. Dom Vital sai do Rio de Janeiro para Roma, direto. Eu vou conversar com o Papa. Ele vai para lá, Dom Macedo vai para a Bahia, porque o pai está morrendo, depois vai voltar para o Pará, mas escreve para Roma. E aí, então Dom Vital, enquanto Dom Vital está indo para Roma, o diplomata está mandando levantar os interditos. E aí o governador da diocese de Pernambuco, com medo, levanta. O do Pará acha estranho. Aí o do Pará só para terminar, só suspende o interditos das igrejas, mas não os da confraria. Mas aí a maçonaria começa a comemorar no Rio quando o Vital está indo para Roma. E aí Dom Vital se reúne com o Papa recebe ele muito bem, de meu caro Olinda, porque chama o Dom Vital da diocese dele, abraça Dom Vital, eles trocam presentes, Dom Vital vai dar a cruz dele para o Papa, e essa cruz tem uma história muito bonita que a gente vai colocar como nota de rodapé. Essa cruz o Papa vai dar para um bispo que estava sendo perseguido na Alemanha, que é o bispo da diocese de Münster. E os bispos da diocese de Münster, não sei se ainda hoje, mas por várias décadas começam a usar a cruz peitoral que Dom Vital usava na prisão. E uma das pessoas que vestiram essa cruz peitoral foi um dos maiores personalidades da igreja no século XX, que foi o cardeal von Galen, que é o chamado Leão de Münster, que foi o maior opositor de Hitler, que foi o homem que ajudou a fazer a encíclica Mit brennende Sorge, que é a encíclica que condena o nazismo. Então, o von Galen, que era o homem mais odiado por Hitler na Alemanha, usava a cruz peitoral de Dom Vital. Então, Dom Vital dá essa cruz, recebe vários presentes do Papa e insta o Papa e diz: a gente precisa de uma encíclica formal, como essas clássicas aqui, direcionada para o Brasil. Aí o Papa ouve, faz uma comitiva, enquanto a maçonaria está comemorando, os cardeais estão reunidos e fazem uma encíclica direcionada ao Brasil, condenando a maçonaria no Brasil, chamado Exhortae Inista Ditione. Isso em 1876. E aí Dom Vital recebe aquela encíclica, ele está na Europa, não se contenta de felicidade, manda carta para os outros frades capuchinhos da França, que ele foi formado lá, né? Algo bem breve.
tenho a encíclica Vitória Completa. A encíclica chega no Brasil arrasadora, porque o Papa começa a contar a história toda, dizendo que sempre esteve ao lado dos bispos, e de como a maçonaria no Brasil estava condenada, e de que para as confrarias voltarem, elas têm que estar livres da maçonaria, e aí, em todos os pontos defendendo a igreja, quer dizer, e aí a maçonaria já não tinha, pelo menos a parte mais virulenta, o gabinete, e pede e combina com o novo gabinete que viu a confusão que deu, de criar uma comissão para tratar dessas coisas. A comissão nunca foi para frente, mas a vitória moral foi toda da Igreja Católica, selada por essa encíclica. E aí Dom Vital volta para o Brasil, fica 6 meses, mas começa a bater no Dom Vital aquela coisa que ele tinha lá do início da indicação. Então ele volta para o Brasil e ele quer de novo largar tudo para virar um frade capuchinho e que o mundo o esquecesse. Então, no alto da sua glória, Dom Vital, grande confessor da fé do Brasil, que todos queriam conhecer, queria largar o seu episcopado para voltar a ser esquecido pelo mundo. E aí ele começa a fazer tudo de volta. Escreve para o Papa uma vez, 2, 3, aí o Papa nega, aí o Papa morre, aí vem o outro, aí escreve para outro Papa, o Papa nega, e ele fica na Europa assim, 1 ano e meio tentando voltar. Então, o que vai acontecer? Basicamente, Dom Vital ele sempre achou que ia ser envenenado pela maçonaria, porque era o meio mais fácil dele ser tirado do jogo. Então, uma das frases dele: eles têm contra mim apenas o exílio, o punhal e o veneno. O exílio me daria uma belíssima situação e me colocaria como vítima. O punhal faria muito barulho, restaria o veneno. E aí, em junho de 1878, a saúde dele começa a piorar cada vez mais. Ele começa a dizer que acha que foi envenenado, os médicos depois vão dizer que ele foi envenenado, e ele morre em 1878 com 33 anos. Nossa. 1878. Ele não tinha completado 39 ainda. Com 33 anos, a idade de Cristo. Ele morre envenenado, mas antes de morrer envenenado pela maçonaria, ele vai escrever de Roma para o seu companheiro de batalha, que é o Dom Macedo, que é outro dos autores que a gente está lançando o livro, né? Ele vai escrever no Natal, o último Natal da vida dele, em 1877, para Dom Macedo. Olha que bela carta de os 2 companheiros de batalha, de Dom Vital para Dom Macedo. Dons assinalados, eternas carícias de Jesus menino, notável progresso no caminho de perfeição, luz e graças singulares para o cabal desempenho de sua sublime missão. É o que de melhor posso desejar a Vossa Excelência. Nesta santa noite de Natal, um amigo sincero, fiel companheiro de passadas lutas. No grande dia do juízo, em que não só atos e palavras, senão também pensamentos os mais recônditos, hão de ficar bem patentes e retamente aquilatados, verá Vossa Excelência que eu nunca deixei de tê-lo em conta de um bispo modelo, um verdadeiro apóstolo, coluna iluminar da Igreja do Brasil. Dom Vital para Dom Macedo. Esta é sem dúvida, excelentíssimo e caro senhor bispo, a última carta que há de Vossa Excelência receber de mim, que por ora, infelizmente, ainda sou bispo de Olinda, com a esperança de deixá-lo de ser bispo em breve. Não deixará jamais de orar pelo santo bispo de Pará, grão defensor da Igreja no Brasil. Erguerei as mãos para o céu, sobre o monte da oração, enquanto a Vossa Excelência, denodado campeão de Israel, travará as pelejas santas na planície. Depois de minha renúncia do episcopado, nunca mais, talvez, ouvirá Vossa Excelência pronunciar meu nome. Não esqueça, porém, suas férvidas orações, um antigo companheiro de sofrimentos, um amigo de coração que sempre lhe consagrou um amor estremecido, e continuará a ser, ad eterno, com o mesmo santo afeto, com profundo agratamento e gratidão indelével. De Vossa Excelência Reverendíssima, servo humilde e fiel até a morte, Frei Dom Vital. Então, Dom Vital se despede assim de seu amigo Dom Macedo, esperando nunca mais falar com ele e entrar num convento e ser esquecido pelo mundo.
não vai voltar a falar, porque vai ser envenenado e morto pela maçonaria, que essa é eu diria, a gente nunca pode provar, mas é a linha principal de investigação, porque é uma pessoa que morre cedo de uma forma inesperada e com muitos motivos para ser executada. E Dom Macedo vai continuar a sua vida, vai se tornar o principal bispo do Brasil. Em 1889, o Império vai cair e tudo que os bispos brasileiros profetizavam de que a maçonaria ela não ia parar para destruir o altar, mas que ela ia destruir o trono também, a maçonaria executa isso em 1889, proclamando a República. Dom Pedro II vai para o exílio e Dom Macedo vai comentar sobre a queda da monarquia, que deveria ser católica e que por algum motivo abandonou sua vocação. Acabamos de assistir a um espetáculo que assombrou o universo. Desapareceu o trono, mas o altar continua de pé, porque este é indestrutível. É isso, amigos. Então, viva Dom Vital, viva Dom Macedo Costa e viva Cristo Rei. Aê! E temos uma novidade. Dom Vital ele pode ser esquecido por muitos que esqueceram o que mais precioso nós temos hoje, que é Deus, é a fé católica, é a verdade, mas não o CDB. O quadro do Dom Vital vai ser imortalizado aqui no CDB. Então, nosso segundo grande, ao lado de São João Bosco, né? Vamos fazer uma moldura bonita e colocar ele no lugar de honra como ele merece. Né? Vamos trazer a memória, espero que vocês leiam o livro, divulguem o nome de Dom Vital, porque nós precisamos ter grandes homens assim, né? Porque apenas amando essas qualidades extraordinárias a gente pode ser capaz de absorvê-las. Obrigado, pessoal. Boa, obrigado, pessoal.